Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam Dynamical Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Os ouvintes estão participando, estão aí com a gente. Já viu o Vitor Setúbal, o Franklin, o Eliásia e outros estão vindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é a gravação do episódio 152, não é isso? 151. Nós vamos fazer o episódio, o dossiê Another World. Nós vamos falar do jogo do Eric Charry, que eu joguei muito pouco. Eu, tanto quanto o Juan, foi um jogo que a gente jogou muito pouco, a gente conhece muito pouco, e eu espero a gente aprender um bocado aqui. Eu mais vi gente jogando do que joguei. Também, eu joguei muito pouco. Então, primeiro vamos ao bando de idiotas presentes, já recorrentes, depois vamos fazer a apresentação dos vilões, especialmente convidados. Eu aqui, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis, o Oculto. Eu aqui, Giovanni Nunes, estou do lado do Pato, e embaixo de mim, Juan Carlos Castro, mas eu vou ficar pouquinho tempo porque, em virtude da classificação do Botafogo na Libertadores... Botafogo, Botafogo, campeão. Eu estourei minha garganta com força. Na quarta-feira ainda tô meio ronco e não tô achando muito boa ideia pra mim ficar falando direto 2 horas e meia, 3 horas. Então eu vou apresentar o pessoal, vou apresentar nossos vilões, especialmente convidados. Temos uma figurinha fácil, que é o Rafael Lima, já esteve em mais de um podcast. Acho que a gente nem precisa mais dizer o currículo dele a essa altura. Ele é o autor do Softstar, ele é Game Developer Top a nível mundial. Porra! Tudo isso? Mas para o Another World nós contratamos um especialista, que é o Juca Sanches. E ele tem um monte de coisas cabulosas para mostrar pra gente, né, Juca? Sim, contrataram por R$0, né? Sim. A gente paga em dia, tá? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Isso. Eu acho que é royalty. Se a gente ganha 20% de todo o faturamento. Isso. Exato. Isso. Bom, é um prazer estar com vocês aí. Meu nome é Felipe Sanches, o apelido é Juca. Eu sou o Rafael Lima, como hoje o Juan já me apresentou, sou desenvolvedor e sou mega fanboy do Amiga, pra gente manter assim. Sou, tipo, fã do Amiga que defende a plataforma o tempo todo quando ela é atacada. Isso que acontece com frequência. Mas é isso. e é uma plataforma que quase não é atacada, diga-se de passagem. Ah, imagino. Que isso, imagina. Aham, sei. Mas eu estou sempre lá à frente, com as minhas armas defendendo, porque por causa desse bichinho aí que eu aprendi muita coisa na vida, que me faz hoje, tá trabalhando o que eu faço. Aí vem você acompanhado na defesa da Paula, da Denise, do Gary. A gente foi junto contigo, né? Exatamente. Então vamos lá, relembrando um pouquinho, né? Esse é o jogo da época que homens eram homens e faziam o enredo gráfico só, o arte da caixa, ferramenta para desenvolvimento em GFA Basic e todo o resto. O maluco é brabo. É o nosso episódio sobre F1 Spirit. Ricardo, você não faz isso no cinema não, né? Ricardo jogando F1 Spirit numa live de amiga. Nossa. Mas com prazer. Giovanni, eu vou falar uma coisa. Quando você começou a falar que homens eram homens, eu pensei que tu ia evocar o Falcão, né? Não precisamos evocar o Falcão ainda. Aquela clássica música do Falcão, né? Não, eu evoquei indiretamente o Linus Torvalds. Assim, tá. né? Vamos seguir com o episódio, certificar se a chave do carro tá no bolso e abrir a nossa latinha do refrigerante predileto e torcer pra tudo dar certo no teste. E saltar da Ferrari. Isso. Algumas pessoas acham que é cerveja e outros que é energético. Não, Fica aí a energético naquela época, só Coca-Cola. Vamos começar com o nosso Game Resident. Vamos lá. O jogo, que bem dizer, é bem simplesinho. Sessão da tarde like, né?
Lester, um jovem e descolado professor de física, conduzia uma experiência em um acelerador de partículas, detalhe, sozinho e sem proteção. Quando algo dá errado, a queda de um relâmpago, no caso do acelerador, o transporta para um estranho mundo alienígena, onde ele precisará lutar pela própria vida. Mas ele não estará sozinho. Um dos alienígenas que se juntou a ele o ajudará nessa perigosa aventura. A amizade esperará a todos com os obstáculos. E não, gente, o final desse jogo não é igual ao Inimigo Meu. E faltou a galerinha do barulho também, né? Tinha que ter tirado. Tá bem. Aliás, o Ricardo já falou isso, né? O jogo foi lançado pela Delphine Soft, uma publisher francesa, em novembro de 91, após um período de desenvolvimento que consumiu cerca de 2 anos, e originalmente pro Commodore Amiga e pro Atari ST, e depois foi portado para pacote de outras plataformas, e até hoje aparece algum maluco portando ele para alguma outra plataforma nova. Só um comentário, só falar, o Doug acabou de botar um comentário, salve, eu só zerei esse jogo com a ajuda da revista Ação Games. Eu sou uma lesma jogando, acho que eu me lascava nos primeiros, logo no início. Eu sou como vocês sabem... Aquela parte lá da caverna, eu acho que eu tive... Olha a dica mesmo, porque aquela parte era braba. Aquela do raiozinho, do putz grila. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse jogo foi quando eu veio um técnico fazer o setup de um computador novo em casa, acho que era um 386, e aí ele veio lá ensinar como é que usa. É muito curioso, o cara chegou a ensinar a gente como que usa o DOS, tipo, comando CD, pra trocar de diretório, coisa que bem básica de uso do DOS. Sim. Mas ninguém lá em casa tinha nenhum conhecimento de informática, então o cara ensinou, ó, CD é pra trocar de diretório e tal, e Another World. E aí a gente viu lá a apresentação, foi um negócio impressionante pra época, né? Eu não conhecia. Ele zerou não, ele passou a primeira fase. Então ele mostrou como é que faz a primeira fase lá, pra correr pra um lado, correr pro outro e tal. E aí na hora que deu o cutscene, começou a segunda fase da jaula lá, uma prisão, né? Ele desligou. Aí significa que quando eu era moleque, eu joguei muito pouco, porque eu mal conseguia fazer a mesma coisa que o cara me mostrou fazendo ali, e eu só fui zerar esse jogo depois de adulto. A primeira vez que eu vi esse jogo foi o dia que eu vi uma amiga, a primeira vez, por acaso. Na verdade, eu era criança também, fui passar o fim de semana na casa do meu pai, foi o fim de semana que ele tinha comprado uma amiga. Deve ter sido no final de 91, provavelmente, quando ele cometeu a traição de pular do MSX pro Amiga. Cortem as cabeças! Que era a traição que muita gente cometia na época. Traindo o movimento, velho. Exatamente. Ele deu 2 plus que ele tinha pra mim, eu trouxe pra casa, fiquei mega feliz com isso, porque o meu MSX em casa era um Gradiente 1.0 ainda. Inclusive, tanto 2 plus quando a amiga que ele tinha acabaram com a minha casa hoje. E aí eu lembro que eu passei o dia inteiro vendo jogos de amiga que ele tinha trazido, né? E sei lá por que, qual motivo, ele deixou Another World por último. Foi o último que eu vi no dia. E eu lembro primeiro quando eu vi a abertura de ficar boquiaberto, né? Tipo, meu Deus. Eu lembro que o primeiro jogo que eu vi no Amiga foi o Wings of Fury. E eu olhei e falei assim, grande com 16 bits, não sei o que, grande coisa esse jogo. E aí realmente quando eu vi o Another World eu falei, caraca, não, isso é um salto. Isso é um jogo em casa, pouco tempo depois meu pai me deu um A600. E aí, quando eu fui ter o jogo em casa, eu vou ser bem sincero, assim, eu levei um fim de semana pra terminar, foi bem rapidinho. Não precisei de Ação Games, não tinha nada disso na época, não tinha revista, acesso a nada, não tinha. Eu lembro que, assim, não lembro de nenhuma parte foi especialmente difícil. O problema é que o jogo, não, eu lembro de uma parte, assim, que era a parte que você tinha que derrubar um lustre na cabeça de um cara e tal. Essa parte eu lembro que eu levei um tempinho pra solucionar. Mas eu levei, sem querer ser o gamer arrogante, mas eu levei um fim de semana pra terminar o jogo. Mas ele é um jogo curto mesmo, né? Em comparação com outros jogos. Sim. E originalmente ele seria mais curto. Alguém foi apresentado ao jogo com o título como se fosse Prince of Persia 2? Não. Porque tinha uma galera que achava que ele era a continuação do Prince of Persia. Flashback. Por causa o Flashback era confusão, a primeira vez que eu vi que me deram de o Flashback era mais o pessoal chama de Another World 2, que não é porque tem a continuação dele mesmo. Mas fala. Sim. E os dois têm em comum as mesmas publishers, né? É a movimentação do personagem, tipo assim, o cara correndo de maneira anatomicamente correta, etc. Por conta da técnica. Aí o pessoal achava que era o Prince 2. Com rotoscopia, né? Por isso que tem similaridades na técnica gráfica usada, né? Apesar de que o Prince of Persia é programado como bitmap, né? Não é polígono. Sim. Mas ele tem o lance da rotoscopia, né? Pra isso. Esse dia que eu vi o Amiga a primeira vez, eu vi o Prince of Persia pela primeira vez e o Another World pela primeira vez. Você imagina que foi um dia pra mim como gamer, que foi um dia fantástico.
fantástico, assim. Eu conheci esses 2 jogos, entrou no mesmo dia. Assim. Eu devia ter marcado esse dia no calendário pra mim, porque foi um dia fantástico. Exatamente isso que eu ia dizer. Foi fantástico. Tinha que ter guardado essa data. Assim, que eu fiquei assim, cara, eu quero ter esse brinquedo. Aí meu pai me deu um depois pra eu ter em casa. O dia que eu vi pela primeira vez o Another World, eu vi 2 outros jogos do Amiga juntos também, que foi o Shadow of the Beast, o Agony. Então realmente, graficamente, esses 3 jogos impressionam. Ainda que de jogo de Another World é muito superior aos outros 2, de of the Beast. E eu acho o Agony até interessante, mas o Another World é muito superior, né? E a minha história dele, eu joguei ele pra terminar em 4 diferentes. No próprio Amiga, depois que eu joguei, fui até um pedaço. No PC eu joguei, fui mais de longe. Aí eu terminei no Super Nintendo. Aí teve revista, eu tive que olhar na revista quando aquela parte da caverna dos raios, aquilo lá que era meu Nemesis do jogo. Não conseguia passar. Mas o jogo não era o Nemesis. Não, era Another World e o Out of This World. E ele com um amigo meu, ele queria raiva, eu ajudei a virar aqui. Ele foi controlando, eu fui falando, faz aqui, vem aqui, faz aqui. Eu fui o piloto na versão do Mega. Vamos falar um pouco então do desenvolvimento, só fazer alguns comentários. O Doug comenta que ele achava que Flashback era a continuação de Another World. Eu também achei durante uma época, e eu joguei um pouco mais o Flashback do que o Another World. Mesmo assim, foi muito pouco. Não tinha QI suficiente pra jogar Shadow of the Beast. Dos 3, foi o que eu menos joguei, só pra constar. O Another World tem uma continuação, mas aí acho que a gente pode falar depois. Isso tá na pauta, não se preocupe. Aliás, o Flashback vamos chegar lá. O Flashback ele é quase todo bitmap, né? Tem pouquíssima parte material. Mas vamos seguir com o gênero. O jogo que a gente tava falando, né? O jogo foi todo feito pelo Eric Charry. E durante 2 anos o que ele fez foi fazer tudo do jogo. Gráficos, enredo, código, ferramenta de desenvolvimento. Só faltou fazer um material de crédito final. Program and Work by Eric Charry. As vezes que música e efeitos sonoros não foram trabalho dele, foram trabalho do Jean-François Freitas. Devia ter algum pai ou algum parente português quando esse sobrenome. Franco-lusitano. Freitas, né? E é claro, todas as mais versões foram feitas por outras equipes, outras pessoas portaram e fizeram. Tava o DST, né? Que o DST foi feito por ele, né? O que ele fez? De 1983 em diante, ele começou a trabalhar freela, criando diversos jogos. Então, ele veio trabalhando com vários projetos, como freela, alguns originais nem tanto. E entre 87 e 88, ele foi contratado para trabalhar na Chip, como designer gráfico. Ele trabalhou em um jogo da Super Joana Dark, né? O Joana Dark. Não confundir com o jogo de 2003 da Joana Dark PC. Eu acho que muita gente só conhece esse jogo, que ele é uma espécie de Dynasty Warriors, mais ou menos, o estilo do jogo. Sim, aí não é esse. Contando a história da Joana Dark e Viagem ao Centro da Terra, ali, conhecidíssimo livro do Júlio Verne. Será que aquele que tinha no MSX? Não sei, só pro... Ele era de uma empresa francesa, se eu não me engano. Tô olhando, por exemplo, o Passageiros do Vento também foi produzido por uma empresa francesa. A coisa pode se procurar depois. Aí em 89, ele voltou, freela, foi trabalhar para Delphine, aí Bernard do jogo Future Wars, que foi programado pelo Paul IC. Dali, quando terminou o desenvolvimento do Future Wars, ele pegou uns outros projetos de ilustração da Delphine, e aí ele começou a ficar, eu não tô programando, tô muito tempo sem programar, o vício começou a bater a larica da falta. É um ambiente de droga. O último jogo que ele tinha programado, por exemplo, tinha 3 anos. Por essa época saiu o Dragon's Lair pro Amiga, a adaptação, que na versão de arcade usava clipes e vídeos para ação, no Amiga usava um monte de disquete. Não tinha mídia de tanta capacidade, né? Então aquela pilha de disquete para ficar carregando. Quando afinal de contas, do arcade usava um LD, né? Pro jogo. Verdade. Quando ele bateu o olho, assim, olhou e falou, cara, isso é gráfico vetorial, alguma coisa assim. Pô, ficou impressionado. E não era um espaço. Ele lutou, literalmente. Pois é. Mas aí ele olhou, né, pensando, gráfico vetorial, posso fazer alguma coisa que usasse o vetorial, e aí ele pensou fazer um jogo com uma atmosfera mais cinematográfica, tanto que a gente falou no início, que a história do jogo é basicamente um tarde, e aí ele pensou em algo interessante para fazer um jogo com essa atmosfera, e aí começou a escrever algumas coisas, e aí ele começou a programar, começou a fazer umas coisas para 168.000. Motorola, Motorola 100.000, fazendo no Atari ST, desculpa aí, Rafael, mencionar o Atari ST nesse momento, e depois de uma semana quebrando pedra, ele já conseguia exibir 10 polígonos em 50 quadros por segundo. O jovem hoje não gosta de 50 quadros por segundo, é muito pouco. Tive um aluno que falou pra mim em sala de aula que, não, professor, eu não gosto de cinema, é muito pouco FPS. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
só 24 por segundo é muito pouco. Eu olhei pra ele e disse assim, é que hoje eu tô de bom humor, você não tirava um ponto pela sua besteira que você acabou de falar. Você merecia perder um ponto. Eu acredito que ele tenha mudado a mentalidade, mas é aquela coisa que eu falo em aula de montagem, manutenção, gente, ó, RGB não aumenta FPS não. Eu já ri e falo, como não, professor? Uma luzinha. Eu falei, aumenta na cabeça de vocês. Aí, diferenciado lá pelo Dragon's Lair, ele pensou que podia criar um jogo parecido, aquele tipo de personagens bem expressivos, bem específicos, definidos. Ele pensou em várias temáticas que podia aplicar para fazer esse jogo. No final das contas, ele acabou dando lá por ficção científica, ele pensou num ambiente alienígena, não vai ser aqui na Terra, vai ser no mundo, e começou literalmente a escrever uma introdução. Tem uma coisa que ele fala na apresentação dele sobre esse jogo, que ele fala literalmente, esse jogo foi uma coisa que ele foi montando enquanto ele desenvolvia. Ele não tinha nada planejado. Uma coisa que eu achei curioso é o fato que o Eric Charry, apesar de ter ido para um outro lado completamente diferente, ele meio que visualizou um ramo que a indústria foi para um lado, que achava seu futuro, e depois ela abandonou esse futuro, que era dos jogos FMV. O que é FMV? Full Motion Video. Ah, tá. Não, o Full Motion Video foi destruído na primeira metade da década de 90, quando o pessoal achou que todo jogo tinha que ter vídeo só poder entupir o CD-ROM. Então, Dragon's Lair, que surgiu uma década atrás, ou seja, na década de 80, é o grande precursor do Full Motion Video. E eles só conseguiram tecnologia mesmo, de fato, para fazer a versão fluida do Dragon's Lair só quando nós advento do CD-ROM. Eu ia só adicionar uma coisa lá sobre o que a gente tá falando lá atrás, aquele Jornada Sendo da Terra que a gente comentou do MSX, eu tenho quase certeza que é Dynamic, que é espanhola. Você não é Dynamic, é o Topsoft, mas é espanhol. Eu dei uma olhada no Jornada Sendo da Terra do Amiga, é outro jogo da Chip, foi comentado. É muito parecido com a fase do Another World, você tá subindo na caverna e vai caindo pedras. E eu acabei de dar uma olhada, cara, o início é exatamente assim. E eu achei parecido, assim. Meu desenhista. Cara, eu achei muito incrível. Muito parecido. Parece realmente que se inspirou naquilo ali pra botar na Another World. O problema é que o nome é tão genérico, é tão comum, que você vai andar procurar mesmo em francês, você vai procurar no Google, você vai achar de tudo, menos o jogo de MSX. Eu lembrei agora, tem um Jornada Sendo da Terra que é realmente um jogo espanhol, inclusive aquele ilustrador espanhol, agora eu esqueci o nome, ele fez a arte. Procura por Viaje ao Centro de la Tierra do ZX Spectrum, aí você acha. Procurar por Spectrum dá certo. É, mais fácil procurar por MSX, mas... Ele é Adventure, se eu não me engano. Achei, Viaje ao Centro de la Tierra, tá aqui. Então, dando continuidade, então depois que ele fez a introdução, então aí era só fazer um ambiente, completamente para usar polígono, mas desenvolver o jogo. Só isso, né? Como a gente faz a piada sempre, né? É só compilar. O pessoal fala, não, isso é fácil, é só compilar. É só fazer o jogo, né, Rafael? É só digitar. Vai lá. Pô, você não faz nada, você só fica sentado aí teclando nesse teclado. É só isso que você faz da vida? E arrumou um ler depois. Então, assim, ele precisava fazer. Por que ele não começou pelo enredo? Porque primeiro era só mapa. Ele tinha que ter certeza que ele conseguia fazer um editor para poder criar as animações. E depois a introdução não seria exatamente uma sequência pré-calculada, seria uma linguagem de script. Uma coisa que ele poderia testar, e isso pudesse ajudá-lo a conhecer os limites do jogo, que ele estava começando a fazer. Tempos depois, ele conversando com aquele cineasta, Costa Gravas, que perguntou a ele como é que foi o processo de criação do jogo, como ele fez o planejamento. Ele disse assim, basicamente, vamos dizer o seguinte, era feito enquanto ele ia produzindo, uma improvisação educativa. Quando ia fazendo, ele ia botando as coisas e ia fazendo. Então, como a gente gosta de dizer lá no trabalho, a gente vai trocar na turbina em pleno voo. É a mesma coisa. Ele não fez uma coisa, não teve um projeto pensado, planejado, não vai fazendo, vamos botando. Mas isso era tão comum na época também, não tinha que ter vergonha não, que tinha jogo que era feito assim, que os caras só ia fazendo quando tá programando, vai tendo ideia, vai botando. Eu acho engraçado que o pessoal falou de GDD, né, de documento de design de game. Acho que o pessoal antigamente fazia documento de design, o cara fazendo o jogo na casa dele, na garagem dele, tinha essas coisas, isso era super comum, super comum. O cara fazia o jogo até acabar a paciência, quando acabava a paciência de programar, game over ou the end, acabou. Tipo isso, Na Europa era tudo mega amador, assim, então isso era super normal. Deixa eu só ler alguns comentários. Colocaram, o Leonardo Soares disse que o jogo que apresentou ele ao amigo foi o Secret of Monkey Island, os montes de disquetes, os point click tornaram-se os seus jogos favoritos. O João Antunes falou uma questão do microfone do João, eu já dei uma mexidinha, espero que esteja melhor, baixei o volume um pouquinho. E o Doug fala, lembra que o Sega CD foi o rei do Full Motion Video, lembrou de dois desses modelos que saíram para o Sega CD, que ele entende que para ele foram os melhores, Silver Shark e Night Trap. O resto, segundo ele, é ruim demais. Como eu não joguei, eu não posso opinar. Eu sou que nem a Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Tem uns melhores. Não tem condições de opinar. Eu gosto daqueles japoneses. Roda Verde. Cobra
Commando, isso aí. Road Avenger era Time Gal, Ninja Hayate. Rise Fighter era legal. E lembrar que o Silphidio do Sega CD usa Full Motion Video também. O Silphidio é muito maneiro. Eu acho o melhor uso de Full Motion Video que eu vi na minha vida foi do Silphidio. É que o Silphidio, pelo menos, ele é mais jogável do que os outros. É como se tivesse um jogo em cima do vídeo, né? Tem um jogo acontecendo. Exatamente. E é bem maneiro. Só um detalhezinho, vocês falaram do Viagem ao Centro da Terra, só pra gente encerrar essa história toda do Júlio Verne, o jogo foi produzido pela Toposoft. O espanhol da Spectrum. Espanhol, isso. O espanhol. Isso aí é feito pela tal da Chip mesmo, são jogos diferentes. É o mesmo que fizeram o port. O da Topo é um jogo de plataforma e o jogo do Charry é um adventure. É um adventure que são uns pedacinhos de ação que são basicamente parecidos com essa fase do Another World, você subir caverna e desviar de pedra. Eu ia dizer que o que eu lembro de jogo com vídeo, com cutscenes, com cenas de filme, né? No fliperama, né? Nos arcades, na época, tinha um de faroeste, né? Que era Laserdisc também. É o Mad Dog McCree. Mad Dog McCree. Mad Dog McCree foi histórico. Foi dublado em português no Brasil. A primeira vez que eu vi também, moleque, eu fiquei embasbacado. Exato. E ele rodava em que hardware mesmo, vocês sabem? Os arcades no Brasil era Amiga. Rodava no Amiga. Não vou mais comemorar. Mas curiosamente a única não rodava versão... no Atari ST, rodava no Amiga. Mano, tu é um guerreiro. Mas curiosamente acho que a única versão que foi lançada em português aqui no Brasil foi do PC, né? Eu não sei, não vou opinar. Não sei. Vou dizer. Mas tá cheio de Glória Pires aqui. Inclusive teve gente que conseguiu pegar o... Acho que tem no meme, não sei, pegou o Full Motion Video e conseguiu fazer rodar qualquer A500, tal, só botar num HD ou num cartão de memória grande que coubesse e roda. Eles rodaram no Daphne. Não, eu tô dizendo rodar em Amiga, porque assim, o do fliperama, você tinha uma proteção que só rodava naqueles Amigas que estavam dentro do computador, junto com o Genlock e tal, né, que jogava o vídeo. E aí conseguiram quebrar essa proteção, hoje você consegue rodar o jogo no Amiga. Tá. Que é normal, o problema é que você precisa de um Genlock pra fazer a sobreposição do vídeo, o negócio lá, mas você consegue fazer rodar. Então o Daphne é só pra os mais antigos, né? Dragon Ball. Não, o Daphne roda no Amiga, é isso? Tá dizendo? Porque assim, eu nunca vi o Daphne no Amiga. Não, o Daphne roda só em PC. O que eu vi foi o pessoal conseguir fazer o original, que foi feito pra rodar no Amiga, funcionar em qualquer Amiga. Não só no lance lá, que tinha uma criptografia pra rodar especificamente nos Amigas que eram lá da... Como é que é o nome da empresa? American Laser, sei lá. E aí... Pra ninguém copiar o jogo e rodar com uma amiga comprada no Paraguai. O que é que a gente consegue fazer hoje, porque eles travaram o jogo e a gente consegue rodar em qualquer amiga comprada no Paraguai. Mas agora, duas coisinhas, né? A primeira é, se tratando de Full Motion Video, nenhum jogo supera lá o Encanadores Não Usam Gravata, é o jogo preferido do João. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E segundo, João, toca aí o nome. Repete que eu não entendi. Melhor você não vir, senão você vai xingar por um bom tempo. Vai xingar o Giovanni e vai querer agredi-lo. Ainda mais que vocês estão fisicamente razoavelmente perto, em bairros próximos, você vai querer sair lá bater nele. Vem correndo aqui. Sobre o nome, mas espera, é Another World ou Out of This World? Vamos lá, vamos explicar direitinho. Na Europa, o nome do jogo é Another World. E a gente aqui usa o Another World, que é o nome original, já que ele é um jogo europeu, francês, logo é o nome original. Mas nos Estados Unidos, já havia uma novela de TV com este mesmo nome. E ele foi rebatizado de Out of This World e assim evitar qualquer confusão, que não evitou confusão, ficou mais confuso aí. Uma observação que eu gostaria de ver essa novela, cara. Uma novela com o Another World, isso é muito maneira. Não, você não gostaria de ver. A novela começou a passar em 1964, acabou em 1999. Ela tem 35 temporadas. É soap opera americano. O modelo deles só olha. É Dallas do Mundo Bizarro. Não, é muito maior do que Dallas, cara. 35 temporadas, 8.891 episódios. Tem novela que tem mais do que isso. Qual é o nome que durou mais tempo? É Days of Our Lives, se não me falha a memória. Mas assim, a Interplay, que foi a publisher dos Estados Unidos, falou: vamos mudar de nome só para não ter como gerar confusão, porque a Another World é um nome razoavelmente conhecido. Vamos chamar de Out of This World. Legal. Nessa mesma época, estreia um seriado de ficção científica na TV americana chamada Out of This World. Muito bem. É uma sitcom de fantasia, durou 4 temporadas. Acho que quando ele fez sucesso no Brasil, ele chegou como Out of This World, não foi? Foi com título americano, se não me falha a memória. Pelo menos a versão de PC. Versão de PC, isso. A versão de PC chegou esse nome. Versão de PC e consoles. Porque eu lembro das duas referências, chamar de Out of This World e o pessoal fala de Another World, eu lembro disso. E só uma curiosidade que pouca gente cita, isso me deixou meio encucado, é que a versão japonesa
japonesa para Super Nintendo do jogo é chamada de Outer Worlds, saiu pela Victor. A JVC, né? Notório trazer jogo ocidental pro Japão. Aliás, grande curiosidade, não confundir esse com o The Outer Worlds, que é um outro jogo que é de 2019. Aí já passou. Não adianta botar o nome jogo que eu vou fazer uma coisa parecida, esquece. Cara, e outra coisa, Another World, Out of This World, ou Another World, tem um deles que é uma série de anime também, mais recente. Essa, não, acho que essa não é o Outer Worlds, tem uma outra também. Ou seja, é um nome razoavelmente comum. Outro mundo, fora deste mundo. Mundo exterior. É um nome meio comum, Outro mundo. Então, é o risco que se corre, né? Poxa, mas se o roteiro é Sessão da Tarde, o nome tinha que ser Sessão da Tarde também. É claro. Pois é, né? Aqui no Brasil, eu chamo de aqui é Caxias. Eita porra. Fala mal do Duque de Caxias, não. Fala mal do Duque de Caxias. Algumas pessoas diriam que é Belfort Roxo. Poderia ser. Queimados, seropédico. Então. Simone, solta o quadro aí. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Mas esse não é um episódio para falar sobre a geografia fluminense, não é para falar do Grande Rio. Vamos falar um pouco da tecnologia. E não é TechPix. Lá, então. O jogo ele foi inteiramente desenvolvido no Amiga 500 com 1 MB de RAM e um HDzinho de 20 MB. O Charry também usou uma coisa que o Jovem não sabe o que é hoje em dia, chamada filmadora, e outra coisa que ele menos ainda, chamada videocassete. Ele tinha um Genlock no Amiga dele, ele achou que seria uma ideia legal usar o Superimpose para poder fazer rotoscopia, né? Ele botava a imagem na tela, superposta do videocassete, desenhava por cima para fazer os quadros. A coisa bem legal disso é que ele percebeu que a ideia era realmente muito legal, mas na prática era muito chato. Ele tinha que pausar a imagem, tinha que rapidamente fazer o desenho antes do videocassete desmontar e coisas assim. E para alegria da galera do MSI, ele usou um gravador cassete fazendo efeito solar. Aí assim, como a rotoscopia ele percebeu que não era tão legal, né, ele começou a reduzir um pouco esse uso, né? Então, ô Giovanni, tem uma pergunta para te fazer. Vai? Explica aí pro pessoal o que é Superimpose. Pro jovem? Pro jovem, isso. Quer explicar, Ricardo? Nossos ouvintes todos são jovens de alma, né? Ricardo, quer explicar? Você isso, exatamente. A Superimpose é basicamente o que muito cinema muitas vezes usa em produção, que a gente chama do fundo verde, né? A ideia do Genlock, né? Você trabalhar com sobreposição de imagens. E aí bota-se um fundo MSX, botava-se um fundo transparente, e aí colocava por cima outra imagem, tu inseria a imagem gerada pelo micro por trás e a outra. Eu não mexi muito com o Genlock, não sei muita coisa séria. Eu não sei, eu não cheguei a usar na época, mas eu consigo imaginar que tinha uma interface do editor que ele programou em Basic lá para desenhar os polígonos, mas junto, na mesma tela, aparecia o vídeo que estava vindo do videocassete. Aí ele pausa lá a imagem, fica um quadro pausado do vídeo, aí ele desenha com os vetores lá no editor dele, por isso. Aquele fliquezinho na tela dá por cima, né? E aí salva polígono, daí anda um pouquinho no vídeo. Só que é meio ruim que a pausa do videocassete ela fica meio tremendo, né? Acho que não sei se por causa do entrelaçado do vídeo, né? É engraçado também porque o Giovanni falou do lance do videocassete, tinha essa coisa mesmo que quando pausava, depois de um tempo o videocassete só cortava a imagem. Quando eu era moleque me diziam que era porque, eu não sei, acho que isso não faz o menor sentido, mas eu ouvi que era assim, não, porque quando o videocassete pausa, ele faz uma tensão sobre a fita e se ficar muito tempo pausado, a fita arrebenta, e aí você não pode deixar pausado. Porque assim, a cabeça do videocassete, ela é circular, então a fita, ela abraçava a cabeça. Quando você pausava, ele segurava a fita e a cabeça continuava girando. Então ficava aquele troço girando na fita. Então assim, realmente, o risco da fita arrebentar era muito grande. Então não era, então fazia sentido isso. Não era história de mãe de videogame de televisão. Eu trabalhei com um videocassete profissional, Super VHS, né? Como ele é feito para edição, ele tem várias proteções para não acontecer isso. Então ele conseguiu um pause de qualidade, você pausar e ele não ficar com essas grande parte
essas interferências. Para ficar melhor ainda a imagem, existe um aparelho que ainda dá uma limpeza, uma filtragem a mais, que no Amiga, agora não me lembro se era TBC, se tinha sigla, tinha um aparelhinho que era só para isso, só para dar uma limpeza a mais. Você tinha que ter o videocassete do Super VHS, e detalhe, ele vinha com mesinha, uma mesa no qual você podia rebobinar para frente e para trás com aquela rodinha tipo joypad, exatamente, com precisão de um frame. Você pausava ali e não usava o TBC, acho que é TBC, para fazer a limpeza. Mas um videocassete desse é 20 vezes o videocassete que você tinha em casa, o preço. Então, o Eric Chari não tinha um videocassete desse. Sinto muito. E para encerrar esse assunto analógico, né, só para contar, o sujeito que desenvolveu esse negócio na cabeça para o gravador ser redonda, ele teve essa ideia quando ele brincava com o cachorro dele e o rolo de papel higiênico. Ele estava pensando no problema de como fazer com que a cabeça tivesse uma área de cobertura grande e não fosse gigantesca dentro do videocassete. Sim. Lembrando que essa técnica da rotoscopia é muito mais antiga que o videocassete, né? Quem inventou foi o Disney, mas lá eles usavam outras coisas para sobrepor a imagem. E agora, mais complicadas ainda. E agora uma grande sacada, né? Para evitar do jogo dele ficar muito dependente da plataforma que ele estava trabalhando, o editor dele não usaria, digamos, os comandos do hardware. Ele criou uma máquina virtual com comandos próprios e que nisso que ele foi escrevendo o jogo. A pessoa fala que código do... Como é que eu falo? Fala aqui, o Sanguinário fala o seguinte: se você conseguir criar uma máquina virtual que implementa todos os comandos do jogo, consegue ser rápido o suficiente para gerar os 20 quadros por segundo, você roda o jogo na tua plataforma de estilo. A máquina virtual ela tem 256 variáveis, 64 threads, aliás, 256 variáveis sem nome, 64 threads, 29 opcodes, 4 frame buffers. E agora podemos deixar o jogo a contar um pouquinho da máquina virtual aí. Beleza, compartilha então a minha tela aí. Então, seguinte, aqui eu tenho uma implementação que eu fiz dessa máquina virtual rodando no MAME, né? Então, deixa eu rodar ela aqui. Então, quando eu rodo no MAME, eu tenho a opção de abrir o MAME com essa opção de debugger, que se você estiver rodando, por exemplo, um emulador de um MSX, de um Amiga, ou de qualquer outro computador ou videogame, né, que é suportado no MAME, tem sempre essa opção de você poder iniciar o emulador sem rodar a emulação, iniciar pausada a emulação, e ele abre o debugger para você ver o conteúdo da memória, ver as instruções do processador. Só que eu implementei isso no MAME, essa VM, como se fosse um processador. Apesar de ser uma máquina virtual, eu implementei no MAME como se fosse uma CPU que tem esse instruction set. Então aqui você pode ver que ele está no endereço 0 da memória, fazendo uma chamada para uma rotina no endereço DC6. Se eu apertar o F11 aqui, ele pula lá e já tem uma instrução fill video page, que vai encher a tela. E aí, conforme eu vou passando isso aqui, ele vai executando, faz as instruções, né? Faz a instrução de bleach buffer e tal. E se eu soltar isso aqui, eu consigo ver rodando ao vivo aqui e lá no fundo a tela do emulador, né? Essa tela aqui era a tela de proteção contra cópia, né? Que o software vinha na embalagem, junto com o disquete, vinha o manual de instruções, tinha esses símbolos. Aliás, não, desculpa. Alguns jogos tinham aquele lance, lê no manual a terceira palavra da 10ª página do manual, e aí você tinha que digitar a palavra. Mas no caso do Another World... Esse era um disquinho, né? Vinha um disquinho, que era 2 discos de papel, e aí eu tinha umas janelinhas pra você ver os símbolos por dentro. E eu fiz um desenho vetorial aqui, com a foto, eu peguei a fotografia, botei no Inkscape. O disco, na verdade, tinha 2 pedaços, então eram 2 partes de papel, assim, né? Peraí que vê a sombra. Tem uma sombra aqui que eu... É só apagar isso. Isso. Então vinha lá o disco, né? Tinha a parte de baixo com todos os símbolos e tinha a parte de cima com as janelinhas. Conforme você vai virando esse papel de cima... Ixi, agora não vai vir a sombra, João. Eu tô tentando fazer aqui, não tô conseguindo. Agora vai. Tua área de desenvolvimento não é design gráfico, né? Pior que é. Todo dia tem uma merda. Agora agrupa e gira. Você vai girando essa setinha pro número que tá dizendo lá. Então, lá no emulador eu tô vendo, tá falando na posição U10. Então eu tenho que pôr a setinha no número 10. Aí eu tenho que olhar na janelinha do U, que é esse aqui, tem esses 3 símbolos. Então são esses 3 símbolos que eu tinha que botar lá pra provar que eu tenho uma cópia legítima, comprada do distribuidor, né? E não uma cópia que eu copiei do amiguinho, do vizinho. Então são esses símbolos loucos, que parece uma linguagem alienígena deles,
deles, é um alfabeto, sei lá, ideogramas dos alienígenas lá. Então vamos botar esses símbolos aí. É esse aqui, depois esse que parece uma letra K aqui, e depois esse aqui, eu acho. Aí você dá um OK, ele dá mais um ainda. São 2 vezes o desafio. Você tem que provar mesmo. N10. Então, que bom que ele botou no mesmo número, no 10 aqui. Tem que ver a janelinha do N. O N tá com a cabeça aqui. Esse aqui. Aí esse e esse. Aí você dá o OK lá. Aí com isso ele vai começar o jogo. Aí tem a tela de abertura e tal. E isso é bitmap, isso é texto, fonte bitmap. Tudo é texto. Tem umas instruções. E aí são as cenas vetoriais, né? O legal é que se eu pausar isso aqui, pausei a emulação. Então eu consigo rodar passo a passo e ver o que ele tá fazendo. Então quando ele faz, por exemplo, essa instrução vídeo, é a instrução que ela vai pegar um elemento gráfico e renderizar na tela. Então esse off, que é o offset, é o endereço de memória onde está a estrutura de dados dos polígonos que vão ser renderizados. E o X e o Y é a posição na tela onde vai desenhar, como se fosse um sprite, né? Desenha esse vetor, esse polígono naquela posição. No caso aqui, o X é 121, que é a coordenada na resolução de 320 por 240, né? Então 121 é mais ou menos assim, um pouquinho para a esquerda do meio da tela, é um terço da tela. E o Y não é um valor, o Y é uma variável, é a variável número 3, tá vendo que tá com colchetes? Então o conteúdo da variável número 3 é a posição Y onde vai ser desenhado esse vetor. Então, na verdade, aqui, provavelmente, o que ele tá fazendo aqui é o desenho do elevador descendo. Tá vendo esse risco, o vãozinho da luz do elevador? Ele tem que animar isso aqui descendo, fazendo o movimento do elevador. Por isso que o X tá constante, mais ou menos pra esquerda, um pouquinho pra esquerda do meio da tela, que é o 121, a coordenada de X, e o Y é uma variável. Essa variável 3, ela vai gradativamente mudando de valor. Então, se eu vou avançando isso aqui, ele vai, provavelmente, em algum lugar aqui, fazer, adiciona na variável 3 a constante 2. Então ele está somando de 2 em 2 pixels a posição Y. Então ele está gradativamente descendo. Até uma hora que ele chega numa condição que ele termina isso aí, porque já desceu o tanto que ele queria nesse trecho da animação, ele vai passar para a próxima cena, né? A gente solta, ele continua aqui rodando e assim por diante. Outra coisa que dá pra gente ver é, depois que a gente passou da primeira fase aqui, que eu não sei que eu não sei que aperta pra passar. Ele não tá passando. Eu não sei se no Amiga era assim, se era obrigado a ver a animação toda. Eu lembro que no MS-DOS a gente pressionava qualquer tecla e ele pulava a animação. Não, provavelmente aqui eu não tô conseguindo. Então eu não sei se é bug do meu emulador ou se... Botão do joystick, provavelmente. Não tem como passar pra próxima fase. Mas enfim, é isso. Todos esses gráficos aqui são... A maioria é vetorial, né? Tem algumas coisas que não são. Bom, a outra coisa que eu queria mostrar do emulador, eu vou fechar aqui e vou rodar ele de novo, mas eu vou rodar um código que eu mesmo escrevi. Então, eu escrevi na linguagem dessa VM. Eu vou tentar fazer aqui, eu boto a tela de novo depois pra mostrar. Queria mostrar os vetores. Então eu fiz um programinha que extrai o conteúdo dos assets gráficos e salva em SVG. Então você pode abrir o SVG no Inkscape, por exemplo, para ver cada um dos frames da animação, né? Então aqui, por exemplo, tem aquele monstrão lá, ó. Cada um desses aqui é uma dos polígonos. Eu vou passar mais rápido aqui as animações, ó. Tem o carinha saindo do lago, Lestra, né? Pendurado no cipó, ali, ó. Aí aqui é o fundo daquela piscina, aquele lago onde ele entra, né? No começo da primeira fase. Movimento saltando no cipó, ali, ó. Chutando, passa rapidão. Ó, aquelas lesbinhas andando no chão, né? O monstro do poço. Me desculpa, vocês falaram alguma coisa pra mim? Porque eu tô falando aqui, eu não tô ouvindo nada, mas é que eu tinha baixado o volume. Não, a gente tá prestando atenção. Eu tinha só comentado que pra pular a cutscene no Amiga deve ser apertando o botão do joystick, provavelmente. Pode ser. Eu tinha dito que podia ser Ash, se eu não tô enganado. Pode ser. Mas enfim, tem as várias cenas aqui, né? E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que essa análise que eu tô fazendo, eu tenho essa abordagem de arqueologia digital, né? De estudar a parte de dentro dos jogos para entender como eles eram feitos. E a fonte está muito pequena aqui para vocês verem esse código, ou o que realmente é fonte? Ou dá para ler? Se bota a tela cheia aqui da parede. Tá, beleza. Então aqui, ó, ele tem essas instruções. Por exemplo, esse load aqui era para carregar coisa disquete, que o jogo era muito grande para caber num disquete só. Então ele usou compressão de dados, só que aí os dados ficavam nos arquivos de bancos de assets, né? Então tinham vários bancos empacotados com compressão.
descompressão. E aí o bytecode ele tem que dizer, ó, vou precisar do banco número tal, porque é de onde vai ter os vetores, os samples de efeito sonoro, as músicas e tal. Música só tinha na abertura, né? Os sons, né? Polígonos, as paletas de cores. Então tem vários assets que ele tem que carregar, que ele tinha essa instrução load que é pra dizer, se você já tiver na memória, usa. Se não tiver na memória ainda, pega do disquete, lê do disquete, descomprime pra poder usar. Né? No emulador aqui do Mami, essa instrução não faz absolutamente nada, porque eu já deixei tudo carregado na memória, né? Eu gerei um ROM set com tudo. Então essa instrução é inútil, inerte no emulador. Mas é isso. Aí tem todo o código aqui num arquivo de texto. Eu gerei uma ferramenta que faz a descompressão e o disassembly do bytecode e gera tipo um código-fonte na linguagem da VM, né? E eu fiz um assembler também. Então eu posso modificar o jogo aqui e reassemblar, né? Remontar esse código. Ele gera bytecode de novo. Eu carrego no emulador, eu posso rodar uma versão modificada do jogo. E pelo fato de eu ter essa listagem, eu não preciso ficar me preocupando se eu vou fazer uma modificação muito grande, que as coisas vão mudar o endereço na memória, porque tudo é remontado, né? Então ele recalcula os endereços na hora que assembla. Então eu tenho muito mais liberdade de poder mexer no jogo assim, muito mais flexível, né? E a outra coisa que ele faz é toda vez que a gente encontra uma instrução dessas de vídeo, que tem um offset lá, pro asset gráfico, eu interpreto o asset gráfico e gero o SVG. Então todos esses SVGs que estão vendo aqui foram extraídos dessa forma, né? E é muito curioso que tem algumas rotinas do código que não são acessadas de jeito nenhum. Não tem nenhum trecho do código que pula pra lá. Aí eu vi, tem vários bytes aqui que não foram feitos disassembly, né? Não chegou lá, mas parece código. Eu falei, então eu botei no meu disassembler umas rotininhas a mais lá pra falar, pega essas coisas que não foram usadas e desassembla também, vamos ver o que é. E era código mesmo, só que é um código que tá morto no jogo. Então eu acho muito interessante isso, a possibilidade da gente, por meio desse tipo de análise mais aprofundada, encontrar coisas que foram feitas pro jogo, mas que não entraram no release, só que acabaram indo junto no binário. É lixo que sobrou no arquivo, que talvez fosse alguma funcionalidade feita pela metade, que foi desabilitada de última hora antes de mandar publicar, entendeu? Ou eu não sei dizer, eu não sei explicar por que sobrou coisa, entendeu? Mas justamente por ele estar usando um toolchain, né, a tecnologia que ele estava usando para desenvolver o jogo era caseira, ele mesmo que fez, provavelmente não tinha considerações de limpar e jogar fora o que não, na hora de fazer o release, entendeu? Acabou indo coisa que não é usada no jogo. E eu fui ver o que são essas coisas. E tem referências a alguns assets gráficos que eu nunca vi no jogo. Por exemplo, esse bichinho aqui, ó. Tá vendo esse bichinho que parece um besouro? Ele tá de ponta cabeça, ó, de costas, mexendo as patinhas, né? Eu já vi esse bichinho na versão de Amiga andando no fundo da tela. Logo na primeira cena, na primeira fase do jogo, quando ele sai do lago, tem vários elementos que dão o ambiente, né? Tipo, a vegetação balançando com o vento, pássaros voando lá ao fundo, tem várias coisas assim de linguagem cinematográfica, né? Que são essas coisas assim, os NPCs, né? Tá lá, mas não faz nada, só pra dar o ambiente. Tinha esse bichinho andando, então eu já vi esse besouro andando, só que eu nunca vi ele de ponta cabeça assim, eu nunca vi ele caído de costas assim, e tem a animação dele virando, como se ele tivesse tropeçado e caído de costas e ficou ali, né? E tem também uma animação dele batendo asa, ó, eu acho que parece que é um besouro batendo asa, tá vendo? Eu nunca vi esse bicho voando. Aí o que eu tentei fazer? Eu tentei habilitar esse código. Eu fiz um patch no jogo para ele rodar esse código numa thread adicional, porque essa VM tem esse esquema de threads, né? Que cada personagem fica numa thread diferente. Ele consegue fazer rodar, não é em paralelo, é multitasking cooperativo. Então roda uma thread, na hora que a thread achar que fez tudo que tinha que fazer, ela dá um break e passa para a próxima thread. Então ele fica fazendo esse multitasking. Mas você consegue ter vários algoritmos, né? Vários comportamentos carregados na memória sendo executados de forma conjunta. E aí eu falei, bota mais uma thread aí e bota esse código aí desse besouro pra gente ver o que ele faz. Só que eu não consegui fazer, eu fiz vários testes, eu não consegui fazer ele fazer essa animação. Eu não sei se você chuta ele, se você atira nele que ele cai, ou pode ser que realmente o código não esteja bugado, entendeu? Mas é muito curioso isso, a gente vê a história do jogo, coisas que nunca ninguém viu, né? Fica um mistério pra gente aí. Joca, eu li em algum lugar que na versão PC, o besouro andando no começo, ele foi removido. Ah, então. Que assim, o Charrier falou que a ideia do besouro andando, inclusive que passou o gráfico aí, das patinhas dele, né? Que é o caminho que ele criou pra te dar a sensação do jogador de continuidade.
aqui, de tempo passando, né? Olha, ele realmente tem a marca do... Mas na versão de PC isso foi removido. Talvez o Eric pensou em alguma coisa pro Besouro e acabou não tendo tempo de colocar, né? Que você falou, tem muita coisa que sobrou no código. Lembrar o seguinte, né? Ele teve em algum momento que terminar. Sim. Gente, isso também não é tão incomum no desenvolvimento de games. Quando você vai fazer desassembly de um monte de jogo, cara, é bem normal você achar código que nunca é executado, gráfico, um efeito sonoro, música que não é utilizado em lugar nenhum, não é tão comum assim, não. Isso acontece bastante. Falando como desenvolvedor, no jogo lá, o Softstar, se você for olhar o código-fonte dele, tem um bocado de coisa, um bocado de código não é alcançado nunca, gráfico que não foi utilizado e que acabou indo para a versão final que, tipo, não terminamos de limpar, tinha que entregar para publisher, vai assim, e aí foi. Isso acontece. Eu lembro tem um trabalho de arqueologia digital muito bacana feito pelo pessoal da, acho que esqueci o nome, eu acho que é Videogame, não sei o que lá, Foundation, do Frank Cifaldi, não sei se vocês sabem quem que é. Frank Cifaldi, ele tem uma organização de história do videogame, esqueci o nome agora da organização, e eles fizeram uma descoberta dentro da ROM do Aladdin de Mega Drive, que tinha assets gráficos e algoritmo de controle de um personagem diferente lá, e eles conseguiram extrair isso e reabilitar no jogo e ter uma versão, um negócio que era experimental, que não entrou, mas que sobrou na ROM também. Isso é pra mim um dos exemplos que eu acho mais doidos sobre isso. Tem aquele Tartaruga Ninja do amigo que é porte do fliperama. Tem a história que o jogo ia ser publicado pela Microsoft, né? E o dono da Microsoft teve aquela história que caiu do iate. Dizem que foi suicídio, dizem que foi assassinato, que o cara devia dinheiro do mafioso. Pois é, foi caído. Lá. É, exatamente, porque ele era dono de um monte de coisa de mídia e tal. E a Microsoft era só um pedacinho lá do império dele. E na época tava uma história de assim: tem um monte de jogo em produção da Microsoft, meu irmão, joga isso tudo pra ser publicado, porque a empresa vai ser fechada. E um dos jogos que estavam nessa leva era esse porte Tartaruga Ninja do fliperama. O jogo, na amiga, além de ser muito ruim, tem umas coisas muito doidas, tipo, você tá jogando com o Leonardo, você tá numa voadora, o seu personagem vira o Rafael, 2 segundos e volta a ser o Leonardo, porque muda a cor do negócio. E aí, quando o pessoal, teve gente que foi fazer desassembly, assim, descobriu que tinha inclusive música dentro do disquete que não toca no jogo em momento nenhum. O jogo não tem música quando você joga. E tem vários arquivos de música dentro do disquete, e o pessoal falou assim, cara, provavelmente o desenvolvedor só recebeu uma ordem, meu irmão, fecha a entrega, porque a gente vai ter que cair, porque vai fechar a publisher. Então isso assim, essas coisas, não acho que é o caso do Eric Charry, que eu acho que trabalhou até com uma certa liberdade, quando eu conheço. Mas teve diferenças em outros releases, né? Por exemplo, o Sangue, que tem um alienígena numa cena que morde você, sai do teto assim, morde o personagem e puxa assim, né? E fica gotejando sangue assim, né? Aí parece que teve um dos releases, acho que não sei se foi de Nintendo. Isso foi Nintendice da Nintendo. Ah, toda a cara de Nintendo. E trocaram a paleta de cores só. Então tudo ficou idêntico, são os mesmos assets gráficos, é igualzinho. É só a paleta de cor, o vermelho virou verde, e aí o que era sangue virou gosma de alienígena, e aí tudo bem. Tudo bem, não ofende a criancinha. Tem um lance que aconteceu no jogo, que eu tô com a pauta, que eu tenho certeza se a gente vai falar disso depois ou não, mas que nas versões depois do Amiga e do Atari ST, eles adicionaram algumas coisas no conteúdo do jogo. Teve uma fase inteira, né? Teve um trecho inteiro de... Vamos seguir então, se a gente fala disso. Vamos seguindo com a pauta, né? Gente, só uma coisa, eu tive uma dificuldade que eu rodei um comando que não funcionou, eu descobri o que era, deixa eu só mostrar o negocinho que eu fiz aqui, só compartilhei na tela de novo aqui, rapidinho. Então, isso aqui, ó, estão vendo a tela do Mami aí? Tamo. Tá, então isso aí é o Mami rodando a VM do Another World, só que ele tá rodando um código que eu mesmo escrevi em assembly da VM do Another World, que é só tipo um ícone batendo na tela, entendeu? É um código assembly super pequenininho que vai só incrementando e decrementando as coordenadas e usando... Eu reutilizei um polígono porque eu não implementei ainda o encoder, né? Só implementei o decoder dos polígonos para salvar em SVG. Mas eu não fiz a rotina oposta, que você desenha alguma coisa e ele recodifica o ASCII. Então isso fica de lição de casa para quem quiser desenvolver jogos caseiros para rodar na VM do Another World. Tem o repositório do GitHub com esse código, que chama Another World VM Tools, que seria o toolchain para desenvolvimento, né? Que tem o assembler, desassembler, tem o decodificador, mas não tem o codificador ainda. Então, se alguém quiser ajudar a implementar o encoding dos polígonos, é um passo necessário para você poder fazer um desenho de um outro personagem, ou até mesmo fazer modding, né? Se alguém quiser, por exemplo, colocar um personagem diferente em uma das cenas
cenas do jogo, daria pra fazer a sequência de polígonos de uma animação e escrever um códigozinho assembly do comportamento desse personagem novo e fazer um patch pequenininho de habilitar uma thread a mais e vai aparecer um personagem a mais na cena, né? Então, com essa ferramenta, facilita fazer essas coisas. Beleza, é isso aí. Uma coisinha, Juca. Fala com o Fabiano Sanglar, que ele adora o Another World. Ele tem uma série de artigos, eu tava olhando. Eu falei com ele porque ele já fez ele publicou vários livros sobre engines de games, né? Ele fez um livro sobre Wolfenstein 3D, né? Fez vários outros Doom, né? Só que aí eu achei que ele ia escrever um livro sobre o Another World, porque ele entrou em contato comigo falando que ele estava preparando alguma coisa. Na verdade, o que ele estava preparando, quando ele fez uma entrevista, um bate-papo, né? Em chamada de vídeo, na verdade ele estava se preparando para fazer essa publicação dessa série de artigos do blog dele. Legal. E essa implementação da VM do Another World que eu tenho no MAME é um port da implementação do Fabian. Só que a implementação do Fabian é standalone, é um código C++ que você compila para um binário standalone. E aí o que eu fiz de modificação foi adequar a implementação da VM para a API do MAME, porque o MAME ele é todo feito com esses conceitos de que você está emulando um dispositivo de hardware que existe de verdade. Então você tem que ter uma ROM, que é de fato o conteúdo do chip de ROM, tem que ter um processador de som, um processador de vídeo, uma CPU. Então eu tive que encapsular tudo como se fossem chips. Até porque eu tinha a vontade de fazer de verdade, de criar uma máquina de fliperama, tipo uma placa JAMA com chip TTL, eletrônica e tal, que tivesse uma CPU discreta que implementa o instruction set do Another e gera vídeo sem sistema operacional, sem nada. Roda bare metal, que o pessoal fala, né? Tava com essa ideia na cabeça de fazer uma implementação em hardware do Another World. E pra isso, eu falei, bom, o passo inicial é escrever um emulador, né? Se eu emular e funcionar, significa que se eu fabricar, também vai funcionar, né? E aí eu nunca fiz a versão de hardware pra valer. Eu fiz só a emulação. Mas teve um cara que fez uma implementação em FPGA. Então tem essas plaquinhas de desenvolvimento de FPGA. O cara implementou a CPU lá, tem um cabo HDMI, liga na TV e joga Another World. No metal. Voltando agora, então, agora vamos voltar pra pauta. Só uma curiosidade: o código da VM, né? O código do Another World, a parte executável, a parte que roda no hardware, para Amiga, tem 100 mil linhas de código de assembly e o executável de MS-DOS, Assembly 18.6, ele tem 20 KB. O Juca já falou, né? 320x200 é a resolução que essa VM implementa. E apesar da Amiga ter 32 cores, o Shahid preferiu trabalhar com 16 porque era a quantidade de cores padrão da maioria das máquinas, então ia facilitar o port. Não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sintones e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Acabou. Agora vamos falar da distribuição do lançamento, que é uma parte que eu achei muito divertida. Aquele negócio, né? Quando o jogo tava quase pronto, aí vamos procurar uma publisher, né? Aí ele foi lá, bateu na porta da Virgin, do escritório francês da Virgin. Eles olharam, legal, mas aí não dá pra adaptar pra ser uma aventura tipo point and click? Entenderam nada. Eu queria dizer que já me perguntaram por que o Softstar não era em mundo aberto, só pra me saber um chute nada vertical. Já me sugeriram que o próximo jogo fosse feito em mundo aberto. What? E fiquei também assim, ok. Seria um mundo muito comprido, hein? Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem e é mais frequente do que a gente pensa. Você falou, vai ser um mundo bem comprido, né? Vocês têm que ver o vídeo. Tem um vídeo uma palestra do Shahid sobre isso. Aquele, quando ele comenta esse assunto, ele mostra até uns protótipos de screenshot, né? Bem zoeira. Aparece a besta. O que você faz? Fala oi pra ela? Sai correndo? Muito bom. Aí ele foi parar na Delfim e ela falou, beleza, vamos distribuir. Ela topou distribuir pra Amiga, pro MS-DOS, pro Atari ST na França e fechou uma parceria com aquela que é amada e querida e idolatrada por vários. Merda, porra! Eu tô sendo irônico. A US Gold.
pra distribuir pro resto do continente europeu. O S-Gold é aquela produtora que todo mundo queria aqui na nossa comunidade. Todo mundo fala tão bem da S-Gold, ama o S-Gold de paixão, né? Em qualquer comunidade, eu acho. Essa game, qualquer lugar envolvido com game. Mas assim, eu acho que como distribuidora ela fez menos mal do que como produtora de jogos. Meteu a mão no jogo, né? Aí quem fez? Para os Estados Unidos eles fecharam com a Interplay, fazer a distribuição, América do Norte, e das versões para console, caiu pra Interplay. E assim como a Verge, eles olharam assim, podia melhorar o jogo, fazer umas mudanças. O fax, uma delas troca a música de abertura da versão pro Super Nintendo, troca. E o Eric Chahir respondeu apenas não. Não começa não. Bem simples, não, pronto. Você tem uma história do fax? Tem. Do fax infinito? Eles ficaram nessa discussão, troca a música, não, toca a música, não. Aí o Chahir fez aquele negócio, ele escreveu um não gigante, vários não, uma página, né? Colou as pontas da folha e mandou o fax pra Interplay. O fax ficou passando não, gastou a bobina de fax. Não, ele mandou o seguinte, keep the original intro music. Sim, fez isso lá, keep the Ou seja, na antiga da música original. Ele fez praticamente um DDoS no fax, né? Mas uma vez eu li, no final da década de 80, começo da década de 90, a pessoa também fazia isso, mas DDoS ainda, eles mandavam uma folha preta pra pendurar assim. Pra gastar o toner. Não, deixa eu só corrigir que eu falar uma bobagem. Não é DDoS que um dos Ds é distributed, não é DDoS. Mas a fax, sim, esquentar para papel, ela fica muito tempo aquecida, tem uma hora que o circuito queima por conta do calor. Então o cara mandava um fax bomba, literalmente. Devia ter sido lindo ver o fax da Interplay ter explodido. Não, ele queimava assim, a agulha queimava, né? Então o fax morria. Sim. Mesmo assim, a Interplay ficou enchendo o saco e aí veio o Delfine, bateu o martelo e disse: olha só, pelo contrato não pode mexer do jogo, então não interessa, é só distribuir, acabou, não enche meu saco. Nintendo of America, da nota, os pervertidos. A realidade pervertida é que ela achava que a Delfine era. Tem uma cena no jogo com as alienígenas tomando banho, e ele tava achando que aquilo era muito erótico, pois estava aparecendo um cofrinho, dizer assim, aparecendo um cofrinho. Nesse caso, 3 pixels de cofrinho. Teve fax infinito, eles foram lá, tá bom, tira o cofrinho, aí tá resolvido. Bota um ranzinho, tá tudo certo. Pensei, mano. Entendeu? Mandar Yakuza conversar com ele. Exato. E agora nós percebemos a única modificação, tirando o nome do jogo original europeu pro americano. O americano teve essa censurazinha. Não, mas a Interplay não foi só chata, né? Ela fez um monte de coisa, fez algumas coisas boas com o jogo, né? Ela ajudou a polir o jogo, fez jogadores, fez teste de habilidade, achar bug, descobriu falha para ser consertada e por aí vai. E até pediram pro jogo ficar muito longo, porque senão o cara ia demorar muito pouco tempo para terminar o jogo. Aumentar o jogo. Em relação a essa coisa, alteração, não tem só o lance da fase inteira, nova, tem que, inclusive, a primeira vez que eu fui jogar a versão do Sega CD, eu tava na casa de um amigo, já tinha terminado várias vezes, eu falei assim, até aí que eu termino esse jogo mega fácil, não sei o quê. E aí quando chegou essa parte, eu falei assim, cara, isso eu não tinha, amiga. E aí eu fiquei com uma cara de bunda. E o moleque, ué, tu não termina fácil? Eu falei, mas pera aí, isso aqui eu nunca tinha visto. Mas não foi só isso. Olha quem sorriu pra você aí. Exatamente. Mas não só isso. Tem uma parte, aquela parte que ele vai rolando na caverna embaixo, você tem que ir rolando, achando que é caminho e tal. Tem uns vapores que saem dali. Na versão do amigo, você não morre se passar por ali. Nas outras versões depois, se você encostar no vapor, você morre. Então você tem que esperar um tempo, o vapor passar e poder passar. Eu não sei se é o original. É bem difícil, cara. Tem eu acho muito difícil. Pois é, eu nunca entendi se o vapor era pra originalmente matar, porque na versão do amiga aparece o vapor, mas é meio só visual, assim. E nas versões depois ele te mata. A primeira vez que eu cheguei lá, também peguei de surpresa isso. Falei, e uma outra coisa que eu me lembro de diferença, que seria a segunda fase, quando ele tá fugindo, né, que encontra um amigo e tal, tem uma parte que tem um elevador, que você tem que chegar, quando você desce no elevador, você tem que desativar um negócio de energia que abre a porta de cima, que é pra porta não abrir, um cara não te matar. Nesse lugar embaixo, na versão do amiga, não tem um inimigo. Nas outras versões tem. Esse inimigo tira em você assim que você muito rápido. Tem que entrar tirando, exato. Tem que entrar tirando, exatamente. É uma parada também assim, que a primeira vez que me pegou de surpresa, e também é uma parte que dificulta pra caramba, que você tem tipo meio segundo pra reagir ao cara. Então, se você não sabe. Então quer dizer que se eu tivesse insistido pra jogar, eu terminaria mais tranquilo que o dos consoles. Sem a menor sombra de dúvida. Mais fácil. Além de ser mais curto, que não tem essa fase inteira, que é logo antes de você entrar naquela arena, você tá dentro de um tanque louco. Antes dessa parte, tem uma fase extra, tem um puzzle horrível de resolver, que não é fácil. Tem umas partezinhas de combate que são difíceis pra cacete,
cacete. Ou seja, os caras adicionaram uma parada que foi assim, meu irmão, tu vai levar um tempo pra passar aqui. Tu não vai passar disso aqui alugando cartucho num fim de semana, porque a gente vai botar umas coisas pra aumentar a dificuldade. E aí, ou seja, não foi só uma fase extra, eles mudaram umas coisas. Mas por mais que tenham feito controle de qualidade, ainda sobrou bug. Tem alguns bugs conhecidos. Vocês conhecem algum bug? Tem alguma coisa no jogo que vocês sabem que é bug? Não, cara, lembrando de cabeça não. No Another World, pelo menos, eu não me lembro. Nessa fase longa aí, eu não sei dizer se é um bug, mas na minha opinião é um bug, porque é confuso. Você tem os vários andares e tem escadas, você sobe, passa pela cachoeira, desce, então você pode passar no andar de cima, você pode passar no andar de baixo, né? Isso. E tem uma descontinuidade. Você vai por um caminho e volta, você cai num andar diferente, entendeu? O mapa não fecha. Se você tentar desenhar no papel, o mapa, de um lado você vai pra um lugar, pro outro lado você vai pra outro. Eu lembro disso. Eu sempre achei que eles fizeram isso pra ficar confuso de verdade. Eu acho que é bug. Propósito, pode ser bug também. Porque assim, eu sempre achei que essa parte foi adicionada, tipo assim, tu não vai terminar um jogo no fim de semana. E aí eu tinha a impressão de que isso era proposital pra ser confuso, mas pode ser, você tem razão, pode ser bug. Mas aí tem uma outra coisa que eu tenho certeza que é bug, que é na primeira fase, não, na segunda fase, que é quando eles estão na cadeia, né? É quando ele conhece o amigo alienígena dele, e aí o amigo alienígena dele vai hackear o painel de uma porta pra abrir a porta pra eles passarem. Então o Lester fica com o escudo protegendo, porque tem os outros alienígenas vindo atrás deles, e enquanto o Lester tá segurando a onda ali, o amigo alienígena dele tá hackeando lá o painel até que ele consegue abrir. Nesse momento que ele tá lá paradão de costas, mexendo no painel, se você for andando e passar do lado dele, o torso da cintura pra cima do Lester aparece na frente e a perna aparece atrás, entendeu? Você fica metade do corpo atrás do amigo e outro na frente, entendeu? Essa é a ordem da renderização dos polígonos, nessa de fazer as threads, ele deve ter renderizado uma thread aqui, outra aqui, depois outra aqui. Ele desenha em cima e uma parte em cima e outra parte embaixo. Não, ele pensou, ninguém vai ficar andando enquanto o cara tá hackeando. Ninguém vai fazer as threads em qualquer ordem. Mas a Interplay, ela tem um problema de controle de qualidade, sim, tá? Eu acho que o Wolfenstein do Super Nintendo foi pra loja com o cartucho, se você entrava numa fase, você morria. Sim, não aconteceu nada, você começou a fase, você morria. Aí quando foram descobrir, é o seguinte, o cara falou, que tava com muito trabalho aqui, então a gente só testou até a fase tal. Tá bom até aqui, então tá bom. Tá funcionando. Cara, eles não aprenderam com a história do que aconteceu com o Demon Attack. O Demon Attack não sabe, porque o Demon Attack tava pau na fase 80 e tanto. Os caras, ninguém vai chegar lá. Dia seguinte, um garoto entrou em contato com a produtora pra dizer assim, Demon Attack do Atari 2600. Olha só, o jogo travou. O que aconteceu? Acho que era fase 84, não me lembro. No dia seguinte, pomba. Essa travada, inclusive, pelo que eu entendo, o programador botou de propósito, que era pra parar o jogo. Nem é um bug, não. O cara botou de propósito. Assim, ninguém vai chegar aqui, eu vou garantir que o meu jogo não exploda por um estouro de pilha, qualquer coisa. Pra evitar uma kill screen, ele botou uma kill screen de propósito. Aí ele botou exatamente de propósito. E aí você vai falou, acho que no dia seguinte, cara, realmente não é difícil de chegar nessa tela. A primeira vez que eu cheguei também, eu falei assim, ué, que porra foi essa? Não é tão difícil, não. Tem um outro bug que eu lembrei agora, que é naquela cena que você falou do túnel com gases, né? Quando ele entra no túnel, na verdade ele cai num buraco. E o amigo dele abre um buraco no chão e ele cai. E aí o amigo dele fica em cima, andando, fingindo que tá tudo de boa, entendeu? E aí chega até um outro alienígena e tá tudo certo, entendeu? O cara faz que não aconteceu nada. E aí ficam os dois lá caminhando pra direita e pra esquerda. Se você ficar nessa tela e não for embora, você esperar um pouquinho, dá alguns segundos, um dos caras some, entendeu? Apaga, assim. Também outra coisa, o Shaheen não esperava que alguém fosse ficar parado olhando as perninhas andando pra cá e pra lá. O cara caiu lá, o cara vai avançar no jogo, entendeu? Legal. Giovanni, só uma pergunta que eu te faço. Você falou que a versão era do Super Nintendo mesmo? Wolfenstein. Tá. Sea of Quality da Nintendo não rolando essa aí? Sea of Quality da Nintendo é só para controlar a venda de cartucho, João. Nunca foi pra qualidade. Eu pistolei isso lá atrás e o pessoal falou que eu tava exagerando. Quando eu falei no episódio lá atrás, não me lembro qual, sobre a Nintendo. Segue o barco aí e depois eu vou querer ver os comentários dos nintendistas na sessão. Deixa eu só ler alguns comentários dos nossos ouvintes que estão participando, que estão aqui com a gente. Alguns comentários, então dizer aqui, pessoal agradecendo, participação, top demais, Doug, o Érico Francisco mandou boa
tarde, Érico, depois eu não esqueci de você não, a gente conversar, você é privado. É o João, que massa isso aí. Tio Guilherme Mitman, nosso secretário de cultura, que eu vou botar aí, sábado perfeito. Chego da passagem de som e posso assistir vocês até sair pra Gigi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom vê-lo. O João Antunes colocou também um comentário. Eu sei do amor que vocês sentem pelo 3DO, morre de alto. Mas a versão do jogo, apesar de terem cometido o sacrilégio de mudar a trilha, ficou bonita. Eu discordo. Interplay conseguiu, né? Nós vamos chegar conseguiu, em alguma versão, né? E nós vamos chegar lá. Mandar parabéns, feliz aniversário pro Alexandre Lima, nosso ouvinte residente em Porto Seguro, que hoje é o aniversário dele, tá assistindo a gente. Manda meus parabéns pelo seu aniversário. Agradeço até agora a todos os 15 pessoas que estão assistindo no momento. Já tivemos o pico de 18, esperamos ter mais pessoas assistindo. Vamos continuar, agora vamos falar um pouco das versões de Another World. Só lembrando, a Interplay, ela desenvolveu as versões pro GS, pro Macintosh em computadores. Ela desenvolveu a versão do 3DO, Mega Drive e Super Nintendo para consoles. Isso no caso na Europa, olha só quem voltou, distribuídos pela Virgin. Cara, eu ia comentar um negócio, a gente não sei, a gente vai falar das versões. Na versão do Amiga, se a gente tá falando de bugs, eu não sei se era um bug ou não. Tinha uma parada naquele cara que você tem que ir em cima, tirar no lustre, que o lustre cai na cabeça dele. Vocês já conseguiram passar dele sem atirar no lustre? Não. Porque dá pra fazer isso na versão do Amiga, pelo menos na do Amiga. É absurdamente difícil, mas se você conseguir calcular seus pulos pulando naquelas bombas que ele joga por baixo, é absurdamente difícil. Você consegue chegar nele, passar no escudo, acertar ele e passar. Porque eu digo que a primeira vez que eu passei foi assim, que eu não tinha descoberto o lance do lustre em cima. E aí, depois que eu descobri a parada do lustre em cima, eu olhei e falei assim, cara, eu sou um idiota, dá pra fazer isso. E assim, eu tentei de novo várias vezes em outras versões, eu nunca consegui. Eu não sei se isso é assim, eu imagino que ele não pensou que alguém ia ficar tentando pular aquela porcaria. Mas na versão, pelo menos na do Amiga, dá pra fazer isso 100% de certeza. Eu acho que não. Acho que não é proposital não, mas faz sentido funcionar. Porque do ponto de vista da lógica, da estrutura da fase, se você passar pro lado direito de uma cena, ele vai carregar a próxima cena, entendeu? Então, como que o teu polígono, o teu personagem chega até aquela coordenada, bom, se não tiver bomba vindo pelo chão, é mais fácil, né? Mas chegando lá, ele vai trocar de fase, vai funcionar. Então faz sentido funcionar. Mas eu acho que não foi intencional, não. Eu imagino. E é muito legal a animação que ele faz no lustre, porque se você não sabe que é essa a solução, é meio confuso, porque a cena fica um barulhinho assim, que é o cara, a bota do cara batendo no chão, caminhando, né? E no lustre, você vê o reflexo do cara, fica mudando. Só que se você não sabe o que é, você fala, que porra é essa, tá ligado? Tem um negócio aqui mexendo, fazendo barulho, é difícil de entender. É só depois que você solucionou o puzzle, que aí, era aquilo, entendeu? Não, mas é maneiríssimo esse puzzle, eu acho que legal. Sim. E você tem que atirar quando ele tá no meio, né? Quando ele tá parado no meio, pra cair na cabeça dele. Exatamente. Mas não sei, segue aí, João, você ia falar da... a gente começa com versão, vamos começar com a versão, uma das versões originais, que é a do Amiga, né? Lembrando que, além do G-Lock, o Amiga tinha a Agnus, e tinha um Blitter, a parte da Agnus, que é aquilo que facilitou pra caramba o trabalho da implementação da VM. O Amiga tem aquele lance do frame buffer dividido em bit planes, cada bit ajuda a formar, isso eu acho confuso, ajuda a formar o índice da cor que vai aparecer na tela, que não fica lá, e tem o Blitter que ajuda a desenhar as coisas. Inclusive o Blitter ele enxerga toda a memória RAM, então você não precisa só trabalhar com a memória de vídeo, você pode usar o Blitter na memória RAM convencional, tanto que a Commodore usa isso num exemplo de código, tipo, como fazer um preenchimento rápido de memória no Amiga. Usa o Blitter. Esse esquema de usar os buffers de vídeo, são 4 buffers de vídeo que ele usa, né? A gente conhece a técnica de double buffering, né? Pra evitar flickering, né? Você desenha off-screen e alterna, porque aí você não tem flickering na imagem. Só que ele tem mais do que 2 buffers na VM, porque tem algumas cenas complexas que renderizar polígono tem um custo computacional. Pra ele montar toda a cena, ele primeiro monta a cena toda, deixa toda a cena guardada num buffer. Aí quando vai começar a desenhar uma outra coisa, ele desenha em cima daquele bitmap que já tá calculado em um dos frames. Isso ajuda bastante. E aí quando uma parte da imagem não é mais utilizada, ele não precisa ficar redesenhando, ele joga ele pega aquele frame buffer e transforma no frame estático. Tem um vídeo aqui explicando, mostrando isso na prática. Tá logo embaixo na pauta. Se quiser botar depois no chat, Ricardo, eu acho interessante. Não era uma técnica tão comum no Amiga, não. Inclusive, eu ia comentar com vocês, né, quando você fala do lance das 16 cores, você teria, além do fato de você poder importar com mais facilidade, tu ganha aí, tu diminui um glitch de cada uma, qualquer alteração gráfica que você vai fazer, facilita muito em termos de performance também. Conseguir fazer alguma coisa com 32 cores no Amiga é difícil porque você tem que habilitar mais uma vez, né? Eu chamo de habilitar, porque o pessoal fala de blitz, né? Você tem que habilitar mais uma vez na tela
tela, fazer mais uma escrita na memória e tal, então você perde performance, e com 16 cores é bem mais fácil, é bem mais... Mas ele reduziu pra metade das cores, em vez de 32 ele passou a usar só 16, por dois motivos, né? Por uma questão estética, de que com uma paleta mais reduzida você tem uma identidade visual mais consistente no jogo, mas também para fazer transparência, com duas paletas parecidas, onde uma é um pouquinho mais clara e a outra mais escura, você consegue fazer efeito de transparência, né? Tem uma coisa assim, o único problema dele usar o blitter do Amiga é que o blitter só seta bit, ele não reseta. Então o truque que ele acabou utilizando foi literalmente desenhar na RAM, ele desenhava o polígono monocromático, agora tem que fazer o polígono, sei lá, em branco, né, que seria a cor 15. Aí ele pegava o polígono e cortava e fazia a operação de end diversas vezes dentro da memória de vídeo para poder fazer o polígono na cor branca. Aliás, nesse jogo ele tá esmerilhando a Agnes, né? Meu Deus. Tem um outro chip do Amiga que também foi importante para a implementação da CVM, que é o chip Paula, que é o chip de som, né? Porque o som do Another World tem 4 canais, e aí todas as outras VMs, quando você vai implementar nos outros ports, você tem que basicamente emular pelo menos essas características do chip Paula para ter os 4 canais. Mas originalmente foi feito... É doido porque o Atari ST não tem isso, né? O ST tem um PSG igual do MSX, nossa, 3 canais de input, né? Então, mas aí o áudio é mais... simples, óbvio. Né? São os bips. No MS-DOS eles usaram PWM, né? Pra fazer no speaker Interessante. E aí nesse vídeo aí que você tá mostrando são tipo os 4 buffers. Sim. Maneiro. Quando ele monta a cena, ele usa os polígonos pra montar toda a cena, né? Só que tem uns detalhes que começou a ficar chato de desenhar polígono, ele colocou suporte a desenhar pixel também. Então, na estrutura de dados lá, ele consegue colocar um pixel individual, assim. Então, você fala, o gráfico é poligonal, é vetorial, dá pra dar o zoom que eu quiser, mais ou menos, né? Porque se você der um zoom muito grande, esses pixels vão virar quadradinhos. Não tem... É um pixel. Tem uma outra coisa que ele fala, conforme ele foi prosseguindo no jogo, ele foi ficando com menos paciência de desenhar cenário. Então você percebe que os detalhes do começo do jogo são muito mais... E uma maior quantidade do que no final do jogo. Ali sim foi covardia. O que é uma técnica muito comum também de jogo, que assim, o que te vende são as 2 primeiras fases, porque você vai ver o que vem depois. Essa pessoa nem faz a final de jogo, muitas vezes, assim, o que vende é o início. Vende o início e um pedaço do meio, né? Sim. Muita gente não viu, inclusive, né, gente, falando que, nunca zerei, não vi, o cara vai ter maior trabalhão pra fazer o final do jogo, um monte de gente nem vai chegar lá mesmo. Então, o cara vai perder a paciência, então tá ótimo. Concordo. A versão do Atari ST, ela foi quase contemporânea, né, depois que quase fazendo em conjunto, só que o ST não tinha blitter. Não, o ST até tem o blitter, né, que é o blitter, nome do chip. Mas ele só vinha no Mega e no STE, e ninguém, aquela famosa máxima do mercado de jogos nessa época, vamos fazer pra máquina, pra menor configuração possível pra vender pra todo mundo. Não é todo mundo que tinha blitter, fim da história, a gente faz só pra máquina sem blitter. Ele não tinha blitter pra ajudar, mas ele tinha o jeito maluco do Atari ST de guardar a memória de vídeo. Eu não vou explicar como é, tá? Só vou dizer assim, pixel ele é formado em bit, que você vai juntando em pedaços de 4 bytes pra conseguir chegar no pixel. Tipo, o teu pixel, a tua cor tá em 4 bytes. Só. Eu acho isso muito mais confuso que no Amiga, né? Que é o sistema de chunk. Até um canto muito esquisito. Porém, esse negócio dos chunks, ele ajudou um pouco na hora de desenvolver a rotina de desenho de polígono, porque ele conseguia fazer não só um poke, preencher várias cores de uma imagem. Outra coisa que o ST perdeu, além do som, que o pessoal já citou aqui, é o fato de que o ST tem 9 bits de RGB, e enquanto o Amiga tem 12 bits de RGB, né? 512 cores versus 496. Sim. A solução dele foi literalmente fazer um shift, fim da história. Faz o shift, vambora, vida que segue. O jogo ficou um pouquinho mais escuro, mas ficou parecido. O resultado foi satisfatório no final das contas. É difícil, né? Ficar mais escuro o jogo. Tem aquela cena, a fase toda da caverna já é bem escura, né? Fica meio ruim, né? Fala, Ricardo, fala a versão de PC que você que jogou de PC. E aí, na fase de PC, a Delfine contratou um cidadão chamado Daniel Moraes. Outro francês-português. Francês-português, né? Daniel Moreau. Daniel Moreau, verdade. Pra cuidar da versão de PC, rodando no DOS, então é aquele monte de placa de vídeo, ele tem suporte para EGA, para TGA, que era o padrão da Tandy, e o VGA. Acontece que, diferente do Amiga do Atari ST, os modos de vídeo PC não foi feito para rodar animação. Tinha uma resolução maior, mas não eram apropriados para rodar animação. Tinha uma grande quantidade de cores, mas no frame buffer das placas, eram todos fragmentados e projetados para exibir imagem estática. Ou seja, lá vem trabalho
pela frente. Por exemplo, no TGA tem um modo de vídeo que é 320 por 216 cores. Aí é parecido com o modo de vídeo do ST. Ajuda, que é o modo 9 em hexadecimal. Que ainda é 9. Que ainda é 9. Agora o modo de vídeo D, que se eu tô sabendo é o modo 13, né, 320 por 216 cores do EGA e do VGA, tem um layout bitplanes que parece com o do Amiga. Não, o que foi 13 em hexadecimal, né? É em hexadecimal. Que não é 13 em decimal. É o modo em hexadecimal. Eu vou chegar nesse assunto semana que vem com os meus alunos de primeiro ano. Eu vou ver as cabeças pirando quando eu boto letra, boto lá e dizer, não, isso é letra, não, isso é algarismo. Vou ver as cabeças explodindo do primeiro ano. Mas pra ajudar o Eric Charry, né, então o que eles fizeram, olha, o frame rate tinha que ser consistente com as versões do Amiga, do Atari ST, comemos. Tinha que manter, pelo menos, uma certa forma, manter a consistência, porque senão o jogo ia ficar ruim, né? E mesmo com a ideia que o mesmo 286 base conseguisse rodar o jogo a 24 FPS. Até porque era a Park na época, né? O grosso na época era 286. As placas, tanto a EGA quanto a Tandy, trabalhavam com 6 bits de paleta de cor, né? Então, o truque que eles fizeram do ST de reduzir automaticamente não produziu um resultado muito bom. Não dava muito certo. Então, bem, vamos ter que recolorir tudo 1 a 1. Mais trabalho pro Daniel. Mais trabalho. Pro VGA, a paleta de 18 bits de cor resolveu o problema, né? Tá tranquilo. Porque aí ele descobriu que o modo 320 por 200, que é o modo do EGA, que também tinha no VGA, aceitava definir uma paleta de 16 bits. É que assim, EGA e VGA foram feitos para ser compatíveis. O VGA, como é uma bifurcação da família, ele não tem retrocompatibilidade. Sim. Porém, uma coisa assim, em tese tá errado, o EGA, quando você seta a paleta do VGA em modos EGA, ele não seta a paleta em 6 bits. Ele seta como se fosse um modo VGA. Isso em tese é um bug, vamos botar entre aspas um bug. A parte curiosa disso é que poupou o Daniel de fazer a versão de VGA. Aproveitou que tinha, diminuiu o trabalho. E aí, para lidar com todos aquele montoeiro de placa de som e placa de vídeo na época, né, ele teve que criar uma camada de abstração. Ia ser muito mais fácil ter escrito em C. Aí ele pegou, lembrou da famosa frase que o tempo que homens eram homens e faziam suas camadas de abstrações, ele foi lá e resolveu fazer em assembly de x86. Diabinho do Eric, lá vai lá, faz em assembly, vai ser fácil. Vai ser lá. É só escrever, é só digitar, né? Facinho. João, você que mais entende do assunto, você fala do Mega Drive. Sim, mas antes eu só vou fazer uma pergunta. Giovanni, Blitten, placa de vídeo de PC, começou a surgir quando mesmo? Nossa, algo próximo de Blitten, acho que até o Juca vai lembrar isso da gente, só começou a surgir com as placas de VGA quando nós começaram a ir pro modo True Color. Era aquelas S3, né, que eles começaram a ter aceleração 2D. Antes disso, esquece. Ou seja, uns 2, 3 anos depois do Another World ter saído. Olha, final da década de 90 que eu tô falando. Foi sim. É muito depois. Muito depois, caraca. Isso já quase no início do 3D. Isso só foi motivado porque foi a virada para interface gráfica. E não tem por que você obrigar o processador a ficar desenhando janela na tela. Gente do céu. Chegou um pouquinho tarde pro Another World. Olha, João, Mega Drive. Passado é agora. Essa é a primeira versão não desenvolvida pela Delphine, mas sim pela Interplay. O trabalho de portar o jogo para o console da Sega ficou a cargo de Michael Burton. Obviamente que o código-fonte do Atari ST foi usado como base da VM, pois era só compilar. Olha só, era só compilar. Dessa vez deu certo. Não, deu quase. Apesar do VDP do Mega Drive possuir versões como DMA Copy e DMA Fill, que poderiam ser usados para que os desenhos dos polígonos fossem feitos diretos na VRAM. Estes comandos tinham suas limitações e no final a implementação recorreu a uma abordagem muito próxima à do ST, ou seja, mete o fogo na CPU. Isso. É que assim, pelo que eu andei lendo, as funções de DMA Copy e DMA Fill do Mega, legal, ele tem. Só que elas estão para pedaços muito pequenos de bytes, blocos muito pequenos. Então não adiantava de muita coisa. 3 frame buffers ficavam VRAM e seu conteúdo movido para VRAM e um dos 2 buffers na VRAM durante o VBlend. Para conseguir o frame rate, a resolução do jogo foi reduzida para 224 por 176, quanto 320/200 do Amiga. Ou seja, tiveram que dar cortadinha, aquelas famosas barrinhas pretas que as versões consoles tinham. Esse lance de faz na RAM e joga tudo para VRAM no VBlend, isso aí é esses filhos. Sim. Olha, uma observação sobre a mudança de resolução, não deve ter problema porque o gráfico é majoritariamente poligonal, exceto aqueles retoques de pixel ali. Então, teoricamente, deveria caber bem. Uma coisa que me preocupa um pouco, que eu não parei para olhar, mas seria interessante de olhar lado a lado, rodar 2 versões lado a lado, na abertura, quando tem texto aparecendo naquele computador holográfico que o cara usa no laboratório, sobe
aquele bloco transparente holográfico, né? Verde. E vai aparecer no texto, até aparece lá copyright, C-DOS, não sei, alguma coisa assim, né? Tem um sistema operacional fictício lá que ele tá usando. Aquele texto lá é uma instrução da VM de renderizar texto, que é bitmap também. Então eu suponho que eles devem ter colocado... Travou? Gente, vai ficar com suspense. Talvez Sim, o Juca deu uma travada aí. Na hora que ele ia falar, deve ter colocado pra criar um... Isso é coisa da Nintendo. Isso é coisa da Nintendo. Suspense maneiro. Alguém salva o Frozen Juca. Tirar ele do palco aqui, tirar ele. E puxar ele de volta, né? Não, mas é travado. Eu salvei o Frozen Juca. Pô, mas se ele voltar, eu quero saber o que supostamente eles devem ter colocado. Porque eu fiquei... Pô, ele parou a frase no meio. Eu fiquei... Pois é, agora cara. Na próxima temporada a gente fica sabendo. Eu preciso... Agora ele caiu mesmo. Foi um cliffhanger da porra. Eu preciso disso agora. Supostamente eles colocaram o quê? Eu não vou... Eles podem ter reduzido o tamanho da fonte, né? Fazer pode tipo as que fizeram no MSX, fazer tipo a fonte 64x24 dos Spectrum. Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.